O nosso trabalho é sobre a doença renal crônica e ela é uma diminuição lenta e progressiva durante meses ou anos da capacidade do rim de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. As causas principais são diabetes e pressão alta. O sangue se torna mais ácido, a anemia se desenvolve, os nervos são prejudicados, o tecido ósseo se deteriora e o risco de aterosclerose aumenta. Os sintomas podem incluir micção à noite, fadiga, náusea, coceira, espasmo muscular e câimbras, perda do apetite, confusão, dificuldade para respirar e inchaço do corpo, mais comumente nas pernas. O diagnóstico é realizado por exames de sangue e urina. O tratamento visa restringir líquidos, sódio e potássio na dieta. O uso de medicamentos para corrigir outros quadros clínicos, como diabetes, pressão alta, anemia e desequilíbrio. O uso de Potássio diálise ou caráltico e mais transplante medicamentos renal redutores de é potássio, por ocorrido exemplo, quando sulfato de necessário. polistireno, sódico, Muitas doenças podem patiromero danificar ou e lesionar o rim de forma ciclosiliciato de irreversível. zircônio. A lesão Podem renal ajudar, aguda mas pode uma diálise converter-se de em emergência crônica, pode ser caso a função renal necessária, não se recupere após o tratamento, se ela controlando os durar mais níveis de de 3 meses. fósforo. O nível Portanto, elevado qualquer de fósforo distúrbio no que possa sangue pode provocar a fazer lesão com que renal se aguda formem pode causar doença depósitos renal de crônica. cálcio e fósforo nos Então, em países tecidos, ocidentais, as inclusive causas nos mais comuns da vasos doença renal sanguíneos. crônica são A diabetes restrição ao mellitus consumo e de pressão alimentos ricos em fósforo, arterial como alta, os produtos hipertensão. lácteos, o Esses fígado, dois quadros os clínicos legumes, lesionam as diretamente nozes os e a pequenos maioria vasos dos sanguíneos dos refrigerantes rins. diminuem a Outras causas de concentração de doença renal fosfato no crônica sangue. incluem bloqueio Os do trato medicamentos que urinário, ligam fosfato, certas como anomalias carbonato renais de e as cálcio, doenças autoimunes, acetato de cálcio, em que o anticorpo danifica sevelame, vasos sanguíneos lantânio minúsculos e os e pequenos canais citrato dos rins. A ferrico, doença renal crônica causa muitos ingeridos por problemas via no oral, corpo. podem também Quando a diminuir o diminuição da nível função de renal é fósforo no leve ou sangue. O moderadamente grave, citrato os de rins não sódio deve conseguem ser absorver a água da evitado. urina para reduzir O o volume citrato da de urina e a sódio é concentra. encontrado Em em seguida, a muitos capacidade do suplementos de rim de cálcio. excretar os Está ácidos em muitos normalmente produtos, produzidos como pelo corpo aditivos diminui e o alimentícios. sangue fica mais A ácido. vitamina D e as Quadro clínico substâncias chamado de similares são com acidose. frequência A tomadas por produção via de oral glóbulos para vermelhos reduzir diminui, causando os altos anemia. níveis de hormônio Altos de níveis de resíduos paratireoide. metabólicos no sangue podem danificar as células Tratamentos de nervosas do cérebro, complicações. tronco, A braços e anemia causada pernas. pela doença Os renal níveis de ácido crônica é úrico podem tratada com aumentar, algumas vezes medicamentos causando gota. com Os rins eritropoetina lesionam. ou Os rins lesionados darbepoetina reproduzem e hormônios que transfusões aumentam de a pressão sangue. arterial. Além disso, esses rins não Os podem médicos excretar o procuram e excesso tratam de outras sal e causas de água. anemia, A em retenção de sal e particular água pode deficiência de contribuir para a ferro, pressão folato, arterial alta e ácido fólico e insuficiência vitamina cardíaca. B12 na dieta. A membrana que A circula o maior coração parte das pode ficar pessoas que inflamada, recebem o nível de eritropoetina triglicerídeos do ou sangue darbepoetina com frequência precisam ser fica tratadas elevado, com o ferro que por junto com via a hipertensão intravenosa arterial para aumenta evitar o a risco de deficiência de ferro, que prejudica a resposta do organismo a esses aterosclerose. medicamentos. A formação A e a conservação do eritropoetina tecido ósseo e a podem ser darbepoetina devem ser prejudicadas usadas se somente certos quando é problemas que necessário, porque acompanham a doença podem renal aumentar o crônica risco de persistirem AVC. durante muito A tempo. tendência para o Esses sangramento pode quadros ser clínicos evitada incluem nível elevado temporariamente, do hormônio através de de transfusões de paratireoide, produtos de uma sangue baixa ou com a concentração de administração de calcifiol medicamentos, no sangue, como a absorção prejudicada de desmotricina cálcio e ou concentração os elevada de estrogenos. fosfato no sangue. Esse tratamento pode Os ser sintomas da necessário após doença uma renal lesão crônica ou antes de efetuar um normalmente se procedimento desenvolvem muito cirúrgico lentamente, ou uma à extração medida de que a dentes. insuficiência renal São feitas progride e os transfusões de resíduos sangue metabólicos somente se quando a acumulam anemia no é sangue. grave, Os sintomas provoca evoluem. sintomas e não responde à eritropoetina ou darbepoetina. A pressão arterial alta é tratada com medicamentos antihipertensivos para evitar a deterioração adicional das funções do coração e dos rins. Os diuréticos também podem aliviar os sintomas da insuficiência cardíaca, mesmo quando a função renal é insatisfatória, mas pode ser necessário fazer diálise para remover água em excesso no corpo, na doença renal crônica grave. Tratando a doença renal crônica avançada. Quando os tratamentos para a doença renal crônica não são mais eficazes, as únicas opções são a diálise e o transplante renal. As duas opções diminuem os sintomas e prolongam a vida. Se a pessoa for candidata, o transplante renal pode ser uma excelente opção. No caso de pessoas que optam por não fazer diálise, é importante que se determinem cuidados de fim de vida, um tipo de tratamento paliativo.
O nosso trabalho é sobre a doença renal crônica e ela é uma diminuição lenta e progressiva durante meses ou anos da capacidade do rim de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. As causas principais são diabetes e pressão alta. O sangue se torna mais ácido, a anemia se desenvolve, os nervos são prejudicados, o tecido ósseo se deteriora e o risco de aterosclerose aumenta. Os sintomas podem incluir micção à noite, fadiga, náusea, coceira, espasmo muscular e câimbras, perda do apetite, confusão, dificuldade para respirar e inchaço do corpo, mais comumente nas pernas. O diagnóstico é realizado por exames de sangue e urina. O tratamento visa restringir líquidos, sódio e potássio na dieta. O uso de medicamentos para corrigir outros quadros clínicos, como diabetes, pressão alta, anemia e desequilíbrio. O uso de diálise ou transplante renal é ocorrido quando necessário. Muitas doenças podem danificar ou lesionar o rim de forma irreversível. A lesão renal aguda pode converter-se em crônica, caso a função renal não se recupere após o tratamento, se ela durar mais de 3 meses. Portanto, qualquer distúrbio que possa provocar a lesão renal aguda pode causar doença renal crônica. Então, em países ocidentais, as causas mais comuns da doença renal crônica são diabetes mellitus e pressão arterial alta, hipertensão. Esses dois quadros clínicos lesionam diretamente os pequenos vasos sanguíneos dos rins. Outras causas de doença renal crônica incluem bloqueio do trato urinário, certas anomalias renais e as doenças autoimunes, em que o anticorpo danifica vasos sanguíneos minúsculos e os pequenos canais dos rins. A doença renal crônica causa muitos problemas no corpo. Quando a diminuição da função renal é leve ou moderadamente grave, os rins não conseguem absorver a água da urina para reduzir o volume da urina e a concentra. Em seguida, a capacidade dos rins de excretar os ácidos normalmente produzidos pelo corpo diminui e o sangue fica mais ácido, um quadro clínico chamado de acidose. A produção de glóbulos vermelhos diminui, causando anemia. Altos níveis de resíduos metabólicos no sangue podem danificar as células nervosas no cérebro, tronco, braços e pernas. Os níveis de ácido úrico podem aumentar, algumas vezes causando gota. Os rins lesionados reproduzem hormônios que aumentam a pressão arterial. Além disso, esses rins não podem excretar o excesso de sal e água. A retenção de sal e água pode contribuir para a pressão arterial alta e insuficiência cardíaca. A membrana que circunda o coração pode ficar inflamada, o nível de triglicerídeos no sangue com frequência fica elevado, o que, junto com a hipertensão arterial, aumenta o risco de aterosclerose. A formação e a conservação do tecido ósseo podem ser prejudicadas se certos problemas que acompanham a doença renal crônica persistirem durante muito tempo. Esses quadros clínicos incluem nível elevado do hormônio de paratireoide, uma baixa concentração de calcitriol no sangue, absorção prejudicada de cálcio e concentração elevada do fosfato no sangue. Os sintomas da doença renal crônica normalmente se desenvolvem muito lentamente. À medida que a insuficiência renal progride, os resíduos metabólicos se acumulam no sangue. Os sintomas evoluem. Diagnóstico de doença renal crônica. Exames de sangue e urina, ultrassonografia, algumas vezes biópsia. Exames de sangue e de urina são essenciais, eles confirmam a diminuição da função renal. Quando a perda da função renal alcança um certo nível na doença renal crônica, os níveis dos químicos no sangue tipicamente se tornam anormais. Ureia e creatinina, resíduos metabólicos normalmente filtrados pelos rins, estão aumentados. O sangue fica moderadamente acídico. É frequente que o potássio no sangue seja normal ou levemente aumentado, mas ele pode se tornar perigosamente elevado. O cálcio e o calcitriol no sangue diminuem. Os níveis de fosfato e do hormônio da paratireoide aumentam. Em geral, a imunoglobina está diminuída, o que significa que a pessoa tem certo grau de anemia. O nível de potássio pode tornar-se perigosamente elevado quando a insuficiência renal atinge um estágio avançado ou se as pessoas ingerem grandes quantidades de potássio ou tomam um medicamento para evitar que os rins excretem potássio. A análise da urina pode detectar muitas anormalidades, que englobam as proteínas e as células anormais. A ultrassonografia é frequentemente realizada para excluir a obstrução e verificar o tamanho dos rins. Rins pequenos e com cicatrizes frequentemente indicam que a perda da função renal é crônica. Fica cada vez mais difícil determinar uma causa exata, à medida que a doença renal alcança um estágio avançado. A remoção de uma amostra do tecido do rim para o exame, biópsia renal, pode ser o exame mais exato,
mas não é recomendável se os resultados da ultrassonografia mostrarem que os rins pequenos têm cicatriz. Prognóstico de doença renal crônica. Se a doença renal crônica for causada por um distúrbio que pode ser corrigido, por exemplo, bloqueio de trato urinário, e se esse distúrbio não tiver estado presente por tempo demais, é possível que a função renal melhore quando o distúrbio causador for tratado com sucesso. Caso contrário, a função renal tende a piorar com o tempo. A taxa de diminuição da função renal depende um pouco do distúrbio subjacente que causa a doença renal crônica e em que medida o distúrbio é controlado. Por exemplo, o diabetes e a pressão arterial alta, particularmente se não forem bem controlados, fazem a função renal diminuir mais rapidamente. A doença renal crônica é fatal se não for tratada. Quando o declínio da função renal for grave, às vezes chamado insuficiência renal terminal ou doença renal terminal, a sobrevida costuma limitar-se a alguns meses nas pessoas que não recebem tratamento. Já as pessoas tratadas com diálise podem viver muito mais. No entanto, mesmo com a diálise, pessoas com insuficiência renal terminal morrem mais cedo do que as pessoas da mesma idade sem doença renal terminal. A maioria morre devido a distúrbios cardíacos ou nos vasos sanguíneos ou a infecções. Tratamento de doença renal crônica. Tratamento de quadros clínicos que pioram a função renal, medidas nutricionais e medicamentos, diálise ou transplante renal. O objetivo do tratamento é retardar o declínio da função renal. Os quadros clínicos capazes de causar ou piorar a doença renal crônica e afetar adversamente a saúde em geral devem ser tratados imediatamente, como diabetes, pressão arterial alta, obstrução no trato urinário, infecções, uso de certos medicamentos. Controlar o nível de açúcar no sangue, bem como a pressão arterial nas pessoas com diabetes, substancialmente diminui a deterioração da função renal. Os medicamentos chamados inibidores da enzima da conversão da angiotensina e os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, que ajudam a diminuir a pressão arterial, podem diminuir a taxa de declínio da função renal em algumas pessoas com doença renal crônica. Os médicos evitam receitar medicamentos que sejam excretados pelos rins, ou os receitam em doses menores. É necessário que muitos outros medicamentos sejam evitados. Por exemplo, pode ser necessário interromper inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 e certos diuréticos, como espironolactona, amilorida e triantereno. A pressão arterial alta é tratada com medicamentos antihipertensivos para evitar a deterioração adicional das funções do coração e dos rins. Os diuréticos também podem aliviar os sintomas. Estatinas, ezetimiba ou ambos podem ser necessários para reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol. Restringindo sódio e potássio. A restrição de sal, sódio, é normalmente benéfica, especialmente se a pessoa tiver insuficiência cardíaca. Pode ser necessário restringir a ingestão de líquido para evitar que a concentração do sódio no sangue fique muito baixa. Deve-se evitar os alimentos muito ricos em potássio, como alguns substitutos do sal, e os que contêm um teor de potássio um pouco alto, como as tâmaras, os figos e muitas outras frutas. Não devem ser consumidos em excesso. Um teor elevado de potássio no sangue aumenta o risco de arritmias e paradas cardíacas. Se o nível de potássio ficar alto demais, medicamentos redutores de potássio, por exemplo, sulfato de poliestireno sódico, patiromero e ciclosilicato de zircônio, podem ajudar, mas uma diálise de emergência pode ser necessária. Controlando os níveis de fósforo. O nível elevado de fósforo no sangue pode fazer com que se formem depósitos de cálcio e fósforo nos tecidos, inclusive nos vasos sanguíneos. A restrição ao consumo de alimentos ricos em fósforo, como os produtos lácteos, o fígado, os legumes, as nozes e a maioria dos refrigerantes, diminui a concentração de fosfato no sangue. Os medicamentos que ligam fosfato, como carbonato de cálcio, acetato de cálcio, sevelamer, lantânio e citrato ferrico, ingeridos por via oral, podem também diminuir o nível de fósforo no sangue. O citrato de sódio deve ser evitado. O citrato de sódio é encontrado em muitos suplementos de cálcio e está em muitos produtos, como aditivos alimentícios. A vitamina D e as substâncias similares são com frequência tomadas por via oral para reduzir os altos níveis de hormônio de paratiroide.